Panorama de mercado, dia 13 de maio, quarta-feira. Novo Flávio Day 2.0. O Ibov caindo forte hoje, depois da divulgação aí de áudios do Flávio Bolsonaro pedindo aí 134 milhões de reais para o Vorcaro, final do ano passado, aí, antes dele ser preso. E isso aí trouxe uma forte correção para o índice ali a partir 1h30, né, da tarde, quando saiu a notícia divulgada ali pelo Intercept. Nas apostas ali do Polymarket, o Flávio, que estava na frente do Lula, caindo forte, aí batendo, saindo de 40 e poucos por cento ali para 23, né? E o Zema acelerando. O Zema, que estava ali com 5%, já aparece com 12% de chances para o pleito de 2026. Então tudo isso ainda vai repercutir, né, hoje, nos próximos dias, esse áudio, esse print, essa conversa ali do Flávio Bolsonaro com o Vorcar, e vamos ver como ele vai agir, né? Possivelmente vai dar alguma declaração e a gente vai ficar na expectativa se isso efetivamente vai fazer com que ele largue a disputa pela presidência. Acho que o estrago aí foi bem considerável e há uma possibilidade de largar a disputa, né? Quem sabe outro nome aí que não está no radar ainda voltar a aparecer, né? Os bolsonaristas já falam da Michelle, enquanto isso Zema e Caiado ganham tração. Então, obviamente traz estresse no curto prazo, aumenta a chance do Lula sair vitorioso no pleito de 2026 e isso faz preço. O dólar disparou, né? Tá subindo aí no momento 2,40% o dólar, o índice futuro caindo 2, com as chances aumentadas do Lula ganhar. Né? O Lula é gastador, não está preocupado nem um pouco com o fiscal, com a situação econômica do país e, obviamente, isso reflete com juros estressados, um dólar estressado e a bolsa em correção. Então, vai ser bastante importante a gente olhar a dinâmica para os próximos dias, né? O Ibov já vinha pesado já há algum tempo com a saída do fluxo estrangeiro, ainda mais agora com essa notícia do Flávio aí tendo envolvimento com o Vorcaro e possivelmente enterrando, né, suas chances de chegar a ser presidente aí em 2026. O Ibov então fechou com uma queda de 1,80%, terceiro pregão consecutivo de queda. Já estamos vendo aí o Ibov vindo buscar a mínima de março, então uma queda bastante substancial aí de 22 mil pontos já de queda, né, para o Ibov da máxima lá no 199 mil para o fechamento de hoje. E estamos próximo do suporte, é possível que pare por aqui, faça um repique, mas se perder essa região dos 175 mil, a gente deve mirar lá no 165 como um alvo bastante factível, tá? E seria exatamente numa região ali de topo, né, de dezembro do ano passado. Então ali foi um topo, o mercado consolidou aqui, rompeu e aí a gente veio no forte ali. Perdendo 175 mil pontos, a gente pode voltar para aquela região dos 165. A média de 200 está confluindo também para essa região. A gente pode sim, num cenário de estresse aí, e isso é estritamente local, voltar a ver o Ibov aí corrigindo forte para casa dos 165 mil, caso confirme perda dos 175 mil, especialmente aqui com o pivô de baixo. A gente teve no S&P nova máxima histórica, alta de 0,58%, então a dinâmica está muito diferente, o S&P em forte alta, renovando máximas, enquanto aqui a gente vindo em forte correção para as mínimas de março. O S&P batendo 7.460 pontos, fecha em alta, não está esticado em relação ao diário, né? Média de 9 aqui foi quase tocada no dia de ontem, mostrou força e hoje volta a subir, volta a renovar máxima, então apesar de estar pouquinho sobrecomprado, na ótica do diário não tem euforia. Quando a gente olha de uma ótica de um semanal, já muda um pouco a figura, né? Porque são várias semanas consecutivas de alta, mas não tem nenhum sinal de que a gente vai ter uma correção aí no curto prazo. Dow Jones fechou em queda de 0,14, sai com muita dificuldade de vencer essa região dos 49.600, né? Vai batendo cabeça ali e não consegue prosseguir. Então a gente entende muito claramente que a alta dos índices americanos está muito relacionada às techs, né? As empresas de tecnologia, e não às empresas industriais.
a gente tem aí possibilidade de romper nessa região dos 49.600 e mirar lá na região de máximo em 50.500 pontos. O Nasdaq, né, muita força aí também renovando o máximo histórico, alta de 1,04 no dia de hoje. Corrigiu um pouquinho, já está voltando para cima, já renova a máxima. Então as techs realmente estão numa dinâmica muito impressionante. Do dia 30 de março, da mínima do dia 30 de março até agora, o Nasdaq aí já subindo quase 29%. Então um rally insano aí nessas últimas semanas no Nasdaq. Juros americanos, né, estressados, ontem subiram, hoje chegaram a renovar a máxima do movimento aqui e corrigiram um pouquinho, o 2 anos, os 5 anos também deu uma estressada e voltou, o 10 anos também deu uma estressada boa, inclusive fez nova máxima do movimento, desde ali de março voltou, mas essa curva de juros também estressada nos Estados Unidos por conta de um PPI que veio acima do consenso, inflação ao produtor muito alta, né, faz com que diminua as chances de um corte de juros no curto prazo e estresse a curva de juros. O petróleo, depois de duas altas seguidas, hoje corrige 1,58%, mas ainda em tendência de alta muito clara, respeitando a média de 50 aqui como uma região de suporte e mirando novamente lá para a faixa dos 120 dólares. Então, nenhum acordo ainda entre Estados Unidos e Irã. O Estreito de Hormuz segue fechado, produção não consegue ser escoada e isso mantém os petróleos num nível bastante forte. O minério de ferro subiu 0,77 em Singapura, no aftermarket caiu um pouquinho, vem numa dinâmica muito boa, rompeu o topo lá no 109 e grande chance a gente tem mais um pivô para buscar a região dos 115 aí nos próximos dias. Metais preciosos, o ouro em leve queda hoje de 0,51, vai respeitando a média de 50, né? Tocou aqui, respeitou, tocou aqui, respeitou. Está num período mais indefinido aqui o ouro, precisa se livrar desse triângulo simétrico, enquanto a prata já está muito bem. A prata está com uma alta de 1,33% hoje, engatou vários pregões consecutivos de alta, rompeu, né, um topo ali de abril e tem grande chance, mesmo com correção, de mirar no topo que nós fizemos lá em março, na faixa dos 96 dólares. Criptomoedas pesadas, terceiro dia de queda aí, Bitcoin caiu nos últimos dias, hoje uma queda de mais de 1%, tocou ali a média de 9, de 21 no diário, deu uma respirada, mas mesmo assim está terminando o dia em queda de mais de 1%. E o Ethereum também já vem um pouco mais fraco, não consegue romper os 2.400, está testando a média de 50 como suporte, se perder essa região dos 2.200 pode ficar feio, pode começar uma correção aí, uma reversão de tendência no curtíssimo prazo. Então, vamos ficar atentos então para os desdobramentos nos próximos dias, cenário político começando a fazer preço aqui no Brasil, as eleições começam a fazer preço, já que a gente está caminhando aí, né, para o final do primeiro semestre, agora vão começar de maneira mais agressiva as campanhas e isso obviamente é um material que o PT vai explorar bastante aí contra o Flávio Bolsonaro, né, se ele vier manter sua candidatura. Então vamos aguardar os próximos dias, podemos ter bastante vol no nosso mercado, vamos ficar de olho nas oportunidades. Beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã por um novo Panorama de Mercado. Valeu!